Circuito Minhoto de Braga recebeu mais uma jornada do Racing Weekend. Um fim de semana muito animado entre os GTs. Duas corridas no programa de fim de semana para os GTs. Campeonato nacional, com todos os pilotos interessados na discussão pelas primeiras posições nas categorias envolvidas a marcarem presença. Início da primeira corrida. De imediato o ataque por parte dos principais protagonistas às posições cimeiras. Quem saía na frente era o Ferrari 430 GT2 da Ray Racing Team. Ferrari com condução dividida entre Pierre Guidi Alessandro e João Figueiredo. Segunda posição na fase inicial da prova para o carro com as cores da Good Sense Racing Team, com Patrick Cunha e José Carlos Ramos. No Audi da Nova Driver estavam Carlos Vieira e César Campanisso. César Campanisso e Carlos Vieira, que acabariam por assumir a primeira posição, depois na fase inicial terem rodado no terceiro posto. O Ferrari a tentar ganhar vantagem perante os seus adversários nos primeiros momentos da corrida de abertura. Corrida de abertura realizada no sábado, com a máquina italiana a procurar ganhar vantagem face aos rivais. Perseguição imposta inicialmente por Patrick Cunha, um pouco mais atrás o Mercedes dos campeões nacionais, os pilotos do time Vodafone BP Ultimate, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes. Muitos duelos também pelas posições secundárias, como sempre aconteceu ao longo de todo este campeonato. Acabaria com o acumular das passagens por subir à primeira posição a dupla composta por César Campanisso e Carlos Vieira. O momento da paragem nas boxes acabaria por ser primordial, também acabaria por ditar o afastamento da primeira posição do Ferrari, já que tinha um handicap superior aos adversários e atrasava-se perante a concorrência. Pierre Guidi e João Figueiredo acabariam por terminar na segunda posição final, com Patrick Cunha e José Carlos Ramos a encerrarem o pódio. Aqui ainda o momento em que César Campanisso vinha atrás do carro da Good Sense, o Lamborghini Gallardo LP600, paragem para os campeões nacionais, José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, e toda a gente preparada nas boxes do traçado de Braga para o momento de troca de pilotos. Paragem aqui também para o Audi R8 LMS GT3 da formação da Nova Driver. E o regresso à pista logo de seguida, alguns mais rápidos do que outros, e acabaria por ser mesmo o Audi R8 de César Campanisso e Carlos Vieira a emergir na primeira posição e acabariam por garantir a vitória final com cerca de 10 segundos. César Campanisso a garantir a vantagem final para o Audi R8. Na segunda posição fechou esta primeira corrida o Ferrari 430 GT2 de Pierre Guidi e João Figueiredo, enquanto que os campeões nacionais fecharam apenas no quarto posto, atrás de Patrick Cunha e José Carlos Ramos, que ficavam com a segunda posição na categoria GT3. Vitória essa para o Audi de César Campanisso e Carlos Vieira. Na segunda posição final, Alessandro Pierre Guidi e João Figueiredo com o Ferrari 430, este da categoria GT2, e os campeões nacionais com o Mercedes SLS AMG GT3 a fecharem na terceira posição da sua classe. Um degrau mais baixo do pódio em termos de categoria GT3, mas em classificação geral seriam quartos classificados. E aqui na parte final os segundos aumentavam em termos de diferença face a César Campanisso e também ao carro da Ray Racing Team. César Campanisso a conseguir construir na fase final da prova uma vantagem superior que lhe permitiu alguma margem de manobra para as derradeiras voltas e para garantir a vitória com o Audi R8 LMS, primeira posição. Tínhamos que tentar acompanhar o primeiro carro, não perder muito tempo, porque sabíamos que íamos sofrer de um handicap inferior aos nossos concorrentes. Assim foi. Foi uma corrida extremamente difícil pelas condições climatéricas, mas conseguimos e consegui entregar o carro ao César como tínhamos planeado e depois o César fez o resto do trabalho. Entramos um pouco mais cedo com os nossos adversários para garantir a tal diferença de handicap aqui nas boxes. Eu ainda estive na pista ainda há algum tempo
Ainda o Ferrari não tinha feito as paragens e eu sabia que tinha que manter um ritmo forte nessa altura. Quando o Ferrari entrou na pista eu tinha uma vantagem de 4 segundos. Depois, pronto, aqui o mais difícil foi as condições da pista, estavam muito difíceis mesmo. Manter a concentração e sobretudo os dobrados aqui é muito complicado porque a pista é pequena e de facto ter muito cuidado, mas dos 4 segundos consegui ampliar essa vantagem para cerca de 9, mas pronto, acima de tudo mesmo assim foi difícil, mesmo estando confortável. E toda a equipa trabalhou para conseguirmos a vitória. No entanto, de facto o handicap penalizou bastante, com 10 segundos a mais do que os primeiros classificados, e foi gerir a corrida, uma vez que a pista estava muito quente e obrigava a algumas atenções superiores, e então foi gerir até a segunda posição e ter também atenção com algumas dobragens de alguns carros que se encontravam na corrida. O meu trabalho era entregar o carro ao Zé em primeiro lugar da classe e foi isso que aconteceu. O Carlos Vieira andou atrás de mim, mas nunca me pressionou para tentar ultrapassar. Depois apanhei o Fontes já na entrada dele, quando ele trocou com o Barbosa, e andou ali um bocado a tapar, e foi quando decidimos trocar mais cedo para entregar o carro ao Zé, para acabar a corrida em terceiro lugar, em segundo da classe. A história da segunda corrida realizada neste Racing Weekend no circuito de Braga seria diferente. Arranque para a corrida com temperaturas um pouco mais amenas e de imediato o Ferrari da Ray Racing Team, segundo classificado no dia anterior, saltava para a liderança. Alguma confusão na abordagem às primeiras curvas, alguns toques também, especialmente aquele que colocou na última posição os vencedores do dia anterior, Carlos Vieira e César Campanisso, com o Audi R8 LMS a ficarem para trás depois de um toque por parte do Mercedes de formação campeã nacional, na altura conduzido por José Pedro Fontes que assumia a segunda posição, aqui a mover intensa perseguição ao Ferrari. A dupla composta por José Pedro Fontes e Miguel Barbosa acabaria por ser penalizada com um drive-thru em virtude do toque no Audi R8. Quando já estavam na liderança, tinham que entrar nas boxes, recuperava a dupla do R8 LMS, mas a corrida seria novamente palco de um momento imprevisto, quando vemos aqui paragem também para o Mercedes dos campeões nacionais, depois de cumprido o drive-thru, a entrarem então no pit lane, também com problemas técnicos. O Mercedes acabaria por abandonar de forma prematura esta corrida. A dupla campeã nacional sem sorte neste fim de semana em Braga, depois de ter ficado fora do pódio na corrida do dia anterior, acabaria por também ser incluída na lista de abandonos. O Ferrari estava de novo na frente e aqui o Galhardo, onde estava Patrick Cunha, tocava num carro mais lento, um toque algo violento para a máquina com o número 4 de Patrick Cunha e José Carlos Ramos, colocava também um ponto final na participação do Ferrari 430 Challenge Cup de Luís Reis e Karina Lima. Um toque que acabou por colocar dois protagonistas fora da corrida, especialmente Patrick Cunha, que estava a lutar pela primeira posição com o Ferrari da Ray Racing Team. Isto motivou a entrada do safety car em pista. Safety car durante algumas voltas a percorrer o traçado minhoto. Os pilotos aproveitavam também para vir até à boxe para o habitual procedimento de paragem, obrigatório à luz dos regulamentos deste campeonato nacional. Aqui o Audi R8 atrás do Ferrari, que era líder depois do drive-thru imposto à dupla composta por José Pedro Fontes e Miguel Barbosa. Estava tudo preparado para o reinício de corrida, alguma confusão também com a entrada do safety car em pista. Os pilotos optarem por proceder à troca de pneus e também de piloto. Entrada para o Audi R8 LMS. E no início da corrida atacava forte a dupla que tinha ficado na segunda posição no dia anterior. Aqui o ataque ao homem que seria o terceiro classificado, António Nogueira, com o Porsche GT3R 997. Fantástico este momento do Audi R8 LMS no início
da segunda fase de corrida após a saída do pace car, a ultrapassar muita gente em plena reta da meta para mover de imediato a perseguição a todos os seus adversários diretos. O Ferrari estava já nesta altura no segundo posto, atrás precisamente de César Campanisso e também de António Nogueira no reinício de corrida, mas rapidamente os homens da Rey Racing Team encontraram linhas para se chegar ao Audi R8 LMS e este acabaria mesmo por sucumbir a um carro mais rápido num traçado tão curto e sinuoso como é o de Braga. Um carro da categoria GT2 a bater facilmente a máquina da categoria GT3 e a vitória na segunda corrida desta jornada bracarense seria mesmo para Alessandro Pierguidi e João Figueiredo, batendo por cerca de 11 segundos e 8 décimas César Campanisso e Carlos Vieira. Estes tiveram que se contentar com o segundo posto depois da vitória no dia anterior, a trocarem de posições, mas mais uma vez a marcarem presença no pódio, enquanto que o terceiro lugar foi para António Nogueira com o Porsche GT3R 997. A caminho da vitória, o Ferrari 430 GT2 de Alessandro Pierguidi e João Figueiredo, os melhores no segundo dia aqui em Braga. Conseguimos ir para primeiro logo na primeira curva e aguentar a primeira posição até às duas primeiras voltas. Depois, efetivamente, o Mercedes estava muito rápido, passa por mim e eu vou para segundo, e então era controlar a distância para o Mercedes de maneira a que não se perdesse muito, porque sabíamos que nós no conto geral da corrida tínhamos um carro muito forte e para ganhar a corrida. E efetivamente conseguimos voltar a primeiro com o azar que o Mercedes teve, com um drive-thru, que tinha uma penalização, e aí conseguir retomar a primeira posição e aguentar-me até uma confusão com o safety car que veio alimentar algumas alterações de posição, uma vez que nós ficámos momentaneamente sem rádio e isso impossibilitou de vir rapidamente para as boxes. The car was good. The team makes an incredible job. Respect the car from yesterday to today was improving, and now it was really fast. And for me, just when I overtake the Audi, I just managed the advantage until the end of the race, and I'm very happy also for Joao. Finally, we won together one race in this championship. Parti da pole position, só que de facto eu já sabia que em arranque puro é muito difícil fazer frente aos GT2, tem os rapores muito mais curtos e ele passou-me logo em linha reta. Depois cheguei ao fim da primeira curva, comecei logo a levar toques do Zé Pedro Fontes, estava atrás de mim. Logo aí não quase saí, depois na esquerda longa ele fez o favor de mandar fora, pronto, acho que era a estratégia dele. Mas pronto, acabou de correr mal a ele e fico contente por isso, porque ele depois teve que vir para as boxes. Eu fiquei para o último, tive que recuperar tudo outra vez, até ao ritmo, até fiz a volta mais rápida, fui ter com os primeiros e depois houve safety car e tudo mais e entreguei o carro ao Carlos, estávamos em primeiro na altura. Não tínhamos qualquer tipo de hipótese com aquele carro, porque é um GT2, aquilo tem relações de caixa diferentes. E acaba por ser muito mais rápido nas retas e é praticamente impossível segurar um carro daqueles. Arranquei da terceira linha, no final da reta estive muito próximo, houve uns toques, estava a discutir o primeiro lugar, juntamente com o Mercedes e com o Audi e com o Ferrari, mas saí fora, tive que sair fora de pista. Quando entrei novamente perdi mais algumas posições, voltei praticamente para a minha posição. Tentei até à entrada para fazer a paragem obrigatória, andei ligado muito perto sempre dos primeiros, portanto andava normalmente em quarto lugar. Com a entrada correu razoavelmente bem, saio para fora em primeiro, tive a infelicidade de sair atrás de dois carros, penso que um seguia à minha frente um Lotus Évora, e que, andando um safety car em pista, eu pensava que os carros pelo menos se encostassem ao safety car. Não se encostaram, perdi mais de um minuto, ou seja, esta corrida fiquei em terceiro lugar, mas eu penso que me soube pouco.
Em Braga estiveram também os pilotos do Campeonato Nacional de Clássicos. Um desfile antes da abertura de hostilidades, a mostrar máquinas de outros tempos, ainda em perfeito estado de conservação e funcionamento. Alguns amantes dos carros mais antigos a aproveitarem para percorrer o circuito Minhoto e depois tempo para todos se colocarem na grelha de partida. Primeiro os homens dos 1300, aqui com o Toyota Starlet de Pedro Alves a colocar-se na primeira posição depois de conquistar a pole position. A seu lado estava o Alfa Romeo Alfa Sud Sprint, o carro da fábrica italiana TR Sport, na segunda posição. Início de corrida, muito movimentado este arranque entre os clássicos 1300, uma grelha muito bem composta e abordagem à primeira curva no final da reta da meta, com algumas travagens queimadas. Pedro Alves, o homem da pole, perdia algumas posições na abordagem à primeira curva. Para a frente saltava o Force Corte 1300 de Rui Azevedo, na frente do Datsun 1200 de Vítor Araújo, enquanto que na terceira posição saía o Alfa Sud, que estava na segunda posição da grelha de partida. Um Alfa Sud que acabaria por abandonar na segunda corrida do fim de semana aqui em Braga, acabaria por se afundar na classificação quando discutia precisamente essa terceira posição. Em colma tudo isso, Rui Azevedo mantinha vantagem com o seu Forscore GT 1300. Seria ele também o piloto mais rápido em pista, desenhando a volta mais veloz ao traçado em 1:30.326. Pedro Alves víamos-lo passar com o Toyota Starlet para fechar na quarta posição. Aqui o duelo entre o Alfa Sud e também o Datsun 1200. Um toque entre ambos acabaria por ditar perca de posições para o carro italiano. Datsun 1200 a subir na classificação para fechar no segundo posto. Aqui o carro com o número 107 da fábrica italiana TR Sport, o Alfa Sud de Alexandre Beirão, que acabaria por ser apenas 10º classificado depois de ter estado entre os homens da frente na fase inicial da corrida. Rui Azevedo a caminho da primeira posição. Vítor Araújo seria o segundo classificado, aqui com o seu Datsun 1200. E a terceira posição seria para Miguel Ferreira com um Forscore 1300 GT, o carro com o número 5 cravado nas suas portas a garantir o degrau mais baixo no final desta primeira jornada dos 1300 em Braga. Início da segunda corrida para esta categoria, mais uma vez em perspectiva bastante animação. E à semelhança do que tinha acontecido na corrida anterior, os homens dos Forscore rapidamente assumiram o lugar de protagonismo neste curto traçado minhoto. Fase inicial da corrida, já com o vencedor do dia anterior, Rui Azevedo, a garantir vantagem perante Miguel Ferreira. Miguel Ferreira que deu muita réplica a Rui Azevedo nos primeiros metros da corrida, depois perdeu o ritmo face ao vencedor do dia anterior e tinha que se preocupar com os ataques dos seus adversários, especialmente Vítor Araújo com o seu Datsun 1200. Não participou já o Alfa Sud da fábrica italiana, depois dos problemas sentidos na primeira corrida. Aqui um duelo muito animado entre Miguel Ferreira e também o Datsun 1200, que tinha sido igualmente um dos animadores da corrida no dia anterior. O Datsun acabaria por sucumbir também ao longo desta prova e não aguentaria o ritmo até ao final. Gonçalo Gomes acabou assim com um Forscore idêntico àqueles tripulados pelos homens que estavam na frente, por fechar a corrida na terceira posição. A vitória essa foi, tal como na corrida anterior, para Rui Azevedo, na frente de Miguel Ferreira. Gonçalo Gomes fechava o pódio, também ele, com um Forscore na frente de Pedro Alves, aos comandos do Toyota Starlet, a repetir a quarta posição, onde tinha também terminado no dia anterior. É sempre agradável ganhar em Braga, como qualquer outro circuito. Pese embora das adversidades do tempo, muito calor, estava exageradamente quente. O piso estava muito quente, alguma dificuldade em relação aos pneus que já estavam um bocadinho desgastados na primeira corrida. Mas foi uma corrida que, não vou dizer ganhei à vontade, mas houve uma facilidade. Tendo em conta uma tática que imprimi nas 3 primeiras voltas, consegui ganhar uma distância para os adversários e depois fiz alguma gestão em relação à distância.
Na classe maior dos clássicos, sem surpresa, Carlos Barbot colocou-se na dianteira ao garantir a pole position com o lindíssimo Lola T70 na frente de Luís Barros com o Porsche 930 Turbo. Rui Alves colocava o seu Forscore RS 1600 na abertura da segunda linha da grelha de partida, linha essa fechada por Rui Costa também com o Forscore RS 1600. Início da corrida com Carlos Barbot de imediato a tomar a dianteira e a assumir o comando das operações. O Lola mostrava-se mais rápido no momento do arranque, levava atrás de si o Porsche 930 Turbo de Luís Barros com os scores de Rui Alves e Rui Costa a tentarem mover perseguição à dupla que assumia destaque na fase inicial da corrida. António Nogueira também estava na luta pelas primeiras posições, igualmente aos comandos de um Forscore, e depois todo o restante pelotão, onde pontificam alguns BMWs, também Volkswagen Sirocco, Alfa Romeo GTA 1300, carros que fizeram as delícias em outras eras e continuam bastante rápidos, especialmente nos circuitos um pouco mais sinuosos, como é o caso deste traçado de Braga. Aqui muito trabalho entre mãos para Luís Barros, com o Porsche 930 a tentar defender dos seus adversários que vinham logo atrás, os Ford de Rui Alves e Rui Costa, mas na primeira posição acabaria por fechar Carlos Barbot. Terminou com mais de 29 segundos de vantagem perante Luís Barros, que conseguiu mesmo manter a segunda posição até à bandeira de xadrez na frente de Rui Alves e Rui Costa, com António Nogueira a vir para a quinta posição final, também ele com um Forscore. O Lola T70 de Carlos Barbot a caminho de mais uma vitória entre os clássicos no Campeonato Nacional. Luís Barros para a segunda posição, vantagem para Carlos Barbot a garantir mais uma primeira posição. Uma vitória sem surpresa face a um piloto que, por hábito, domina esta categoria aos comandos deste fantástico Lola. Segunda posição para o 930 Turbo de Luís Barros e depois muito bem conduzido o terceiro lugar de Rui Alves, com o primeiro dos Forscore no alinhamento. Início da segunda corrida, novamente com Carlos Barbot a assumir de destaque, a segurar muito bem a posição na abordagem à primeira curva. Alguma confusão na segunda metade do pelotão, a colocar alguns pilotos em dificuldades. Uma das máquinas a ficar mesmo parada na entrada para a primeira curva e outro Porsche, o Porsche que tinha o número 202, Kiko Moura, a ficar igualmente fora da contenda, acabaria por abandonar de forma prematura. Barbot assumiu a primeira posição na frente do Porsche de Luís Barros e passagem também para um dos BMW 2002 que marcam presença neste Campeonato Nacional Clássicos. Luís Barros a tentar colocar alguma pressão perante Carlos Barbot, mas este acabaria por ganhar vantagem com o acumular de voltas, um total de 16, onde Carlos Barbot garantiria a segunda vitória do fim de semana, com mais de 32 segundos de vantagem, não para Luís Barros, mas sim para Rui Alves, que acabou por encontrar forma de ultrapassar o Porsche 930 para assumir a segunda posição com o seu Forscore RS 1600. Mas aqui passagem para Rui Alves, colega de equipa de Luís Barros, enquanto que lá na frente só dava mesmo Carlos Barbot e o Lola T70. Cada vez mais próximo víamos Rui Alves de Luís Barros, animavam a corrida. Os dois pilotos que lutavam pela posição intermédia de pódio. Indiferente a tudo isso, Carlos Barbot começava a entreter-se com a dobragem aos pilotos mais lentos e caberia mesmo o homem do Forscore por garantir vantagem perante o rival do Porsche 930 Turbo. Descia à terceira posição Luís Barros para Rui Alves terminar esta segunda corrida em Braga na posição intermédia de pódio. Troca de posições face ao dia anterior entre o piloto do Porsche 930 e o homem do Forscore RS 1600, mas lá na frente só dava Carlos Barbot mais uma vitória para o bonito Lola. Vitória fácil para o piloto deste T70 que mais uma vez marca presença no Campeonato Nacional.
Correu muito bem a corrida, arranquei bem, fui para a frente, não tive muitas dificuldades, foi relativamente simples, foi uma tarde muito simpática, correu muito bem. Fico muito contente por ver aqui as casa cheia, que há muito tempo que não via tão casa cheia, e é pena quando vamos lá abaixo, a Lisboa e Portimão, que não haja ninguém a ver quando tem condições muito melhores do que Braga tem.